A verdade nunca pode ser dita de modo a ser entendida e não ser acreditada. Mas desvendar a verdade das Escrituras, as interpretações colocadas sobre ela, é realmente uma tarefa e tanto, pois as pessoas pensam em termos do fim do mundo quando pensam no fim. Não é isso que as Escrituras ensinam. Quando falo hoje à noite do fim, quero dizer o seu fim, o fim do indivíduo, na jornada, quando ele deixa este mundo de morte e entra no mundo da vida eterna. Hoje à noite, compartilharei com vocês o que experimentei, o que sei por experiência. Não estou teorizando. Não estou especulando. Se estiver em conflito com o que lhe ensinaram, não vou me desculpar. Realmente não importa. Se lhe ensinaram a acreditar que haverá um fim, e o mundo inteiro explodirá, então esse é o seu problema no momento. Essa não é a minha visão. Minha visão é que Deus se tornou humanidade, cada criança nascida de mulher, e ninguém pode falhar, mais ninguém. E Deus se levanta no homem individualmente, e há sinais do fim de sua jornada por este mundo de morte eterna. O Antigo Testamento é um projeto profético da vida de Cristo. Quando uso a palavra Cristo, não estou falando de um pequeno Cristo do lado de fora de você. Se houver qualquer outro Cristo, além daquele Cristo que está crucificado dentro de nós, que agora e continua a se levantar em nós individualmente, ele é um falso Cristo. E professores cegos falam dele como vindo de fora. Eu lhe digo, ele vem de dentro. E quando ele surge de dentro, ele surge como você, não algo vindo de fora, ele surge como você, e você saberá que você é Cristo. E Cristo é Deus Pai. Há sinais, mas isso vem de repente sobre você, nenhuma sombra para lhe deixar saber que vai acontecer esta noite ou amanhã. Não, isso vem como um ladrão na noite. Você nunca sabe. Ninguém conhece o outro, ninguém conhece o dia, somente o Pai, aquele que está surgindo dentro de você. Mas ninguém sabe, além dele que está surgindo. Ele rompe dentro de você de repente, e você é ele. Agora, aqui nos é dito, no último capítulo do livro de Daniel, que a voz está falando com ele, e lhe diz: se o teu nome estiver escrito no livro, todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro, esses são os redimidos. Daniel faz a pergunta: quanto tempo falta para o fim dessas maravilhas? E ele respondeu: de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando ele diz a Daniel, Daniel diz: ouvi, mas não entendi, e ele disse a Daniel: feche o livro e cele-o até o fim. Então o livro está selado, completamente selado, até que ele rompa dentro de nós. Agora, o que diabos? Ele não diz a ele quando ele começa a contar. É um tempo, 2 tempos e meio tempo. Os antigos viam um ano como um tempo, e os antigos pensavam que um ano tinha 360 dias. Então, 3 vezes 360, e metade de um tempo, que seria 180, dá 1260 dias. Encontramos isso no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Quando a testemunha vier ao mundo, ela profetizará por 1260 dias. Apocalipse 11 versículo 3. Mas começa, como nos é dito naquele capítulo, com o nascimento do menino. E ela deu à luz o menino, e o menino foi arrebatado ao trono de Deus, e ela fugiu para o deserto, e todas as coisas foram preparadas para ela por Deus para 1260 dias. O Antigo Testamento não nos diz quando a contagem começa, o Novo nos diz quando ela começa. Ela começa com o nascimento da criança. Agora, acredite em mim, estou lhe contando o que experimentei. Eu não tinha conhecimento de que essa coisa era tão literalmente verdadeira. Eu nasci e fui criado em um ambiente cristão, um ambiente protestante. Fui ensinado a acreditar que há quase 2000 anos uma experiência única aconteceu e é contada como uma história secular, uma mulher chamada Maria, que não conhecia homem, concebeu pelo Espírito Santo e deu à luz um filho físico. É o que eles dizem a você. A criança se levantou e se tornou um professor e ensinou no mundo. Foi o que me ensinaram, pelo menos. E seu nome era Jesus. Posso lhe dizer? Não é verdade. Eu vou lhe contar a história como ela realmente acontece, como eu a experimentei.
Posso lhe dizer que você individualmente, homem ou mulher, você é Maria, e o nascimento de Cristo deve dar, se você em bem-aventurança agora e para sempre quiser viver? William Blake. Até que Cristo seja formado em você, bem, então você continua sendo um homem de carne e osso, passando por todos os horrores do mundo neste mundo de morte. Você deve dar à luz Deus, e esse é o sinal do seu próprio nascimento como Deus, pois a menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode. E esse nascimento, que me foi ensinado quando criança, aconteceu há 2000 anos, sim, aconteceu há 2000 anos, mas não como me foi ensinado. Vou lhe dizer exatamente como acontece. Você está caminhando nesta terra como fez neste dia. Você menos espera, porque lhe foi ensinado, como eu fui ensinado, que isso aconteceu há 2000 anos. E você vai dormir como eu fiz em 1959 nesta cidade do outro lado da rua, no hotel chamado Sir Francis Drake. Falei de manhã para uma audiência de talvez 1000 pessoas. Foi uma reunião aberta, sem custos, um esforço voluntário, e 1000 compareceram. Na manhã de 20 de julho de 1959, foi isso que aconteceu. No domingo, era dia 19, um amigo meu se juntou a mim para um jantar cedo no hotel às 5 horas. Subimos e liguei para Beverly Hills para falar com minha esposa e minha filha, e ele era amigo da minha esposa e da minha filha, e nós simplesmente conversamos. Ele estava trabalhando no Fairmont como caixa. Ele disse: "Tenho que ir cedo porque tenho que acordar cedo para fazer o check-in dos garçons e da comida." Então ele saiu cedo, e eu me aposentei. Eu devo ter ido para a cama, antes das 11. Era um dia normal, assim como hoje, e às 4 da manhã uma vibração está na minha cabeça que eu nunca senti antes, a vibração mais estranha. Cada osso da minha cabeça está chacoalhando, e eu entretive esse pensamento. Eu pensei: bem, agora é isso, significando, esta é minha saída deste mundo. Esta deve ser uma hemorragia massiva, como eles descrevem uma hemorragia massiva. Em vez disso, eu me vi acordando. Aqui estou eu, acordando, mas quando acordei completamente, eu estava no meu crânio, e meu crânio era uma tumba. É uma tumba de verdade, e eu estava no meu crânio, e o crânio estava selado. Não havia abertura. Estou completamente desperto, como nunca estive acordado antes, como se estivesse dormindo por séculos inumeráveis, e agora, pela primeira vez neste longo sono, estou desperto. Eu me levantei, acredite ou não, não sou uma coisinha minúscula, sou o mesmo ser que sei que sou, e me levanto, e fico de pé dentro do meu crânio. Aqui está essa coisinha, eu só uso um chapéu 7, então não é isso. É uma caveira, é minha caveira, mas eu desperto dentro dela. Estou completamente de pé em minha caveira, e sei que estou selado. Mas também tenho um conhecimento inato e sei que se eu pudesse empurrar a base da minha caveira, algo cederia, e eu cederia. Eu empurrei e algo rolou para longe, deixando uma pequena abertura. E eu peguei minha cabeça e empurrei na abertura e apertei através dela, polegada por polegada, e quando eu tirei isso, eu então puxei a porção restante de mim para fora do meu crânio. E aqui, quando saí, por alguns segundos eu estava no chão. Então eu me levantei e olhei para trás para aquilo de onde eu tinha emergido. Era este corpo. Ele estava horrivelmente pálido, e a cabeça estava virando de um lado para o outro como alguém em recuperação de uma grande provação. Eu olhei para ele, e aqui estou eu de pé, e então o vento mais sobrenatural, você não pode descrevê-lo, é um vento peculiar. Você ouve, parece um furacão. Parece uma tempestade peculiar. Por um momento, pensei que se originou à minha esquerda, então me virei do corpo que estava indo para este lado, apenas a cabeça, e olhei para o canto. Enquanto eu fazia isso, pensando, está vindo de lá. Ainda está na minha cabeça, mas está dividido. Está aqui e ainda está no canto. Olhei para trás, não consegui me desviar mais do que alguns segundos, e o corpo se foi. Ele desapareceu, mas em seu lugar estavam meus 3 irmãos mais velhos. Meu irmão mais velho, Cecil, sentou-se onde estava a cabeça. Meu segundo irmão, Victor,
sentou-se onde estava o pé direito. Meu terceiro irmão, Lawrence, sentou-se onde estava o pé esquerdo. Eles não me veem. Eu não apenas os vejo, eu posso ler seus pensamentos. Seus pensamentos são objetivos para mim. Eles são tão objetivos quanto você. O que quer que eles pensem, eu posso ver, eu ouço e vejo. Mas para eles, eu sou invisível, eu não estou presente. Meu irmão Lawrence foi o mais perturbado por esse evento peculiar e sobrenatural. Ele saiu da cama onde o corpo estava, mas o corpo já se foi. Ele começou a andar em direção ao mesmo canto porque pensou que vinha de lá. Ele não deu mais do que 1 ou 2 passos quando sua atenção foi atraída por algo no chão, e olhando para baixo, ele anunciou: "É o bebê de Neville." Meus irmãos Cecil e Victor disseram: "Como Neville pode ter um bebê?" Ele não discute o ponto. Ele levanta o bebê enrolado em faixas do chão e o coloca na cama. Eu ainda sou invisível para eles e levanto aquela criança envolta em panos, levanto-a em minhas mãos invisíveis, muito mais poderosas do que qualquer mão neste mundo, e este sorriso celestial se abre em seu rosto quando eu lhe peço: "Como está meu amor?" Para mim, era o bebê mais glorioso já concebido, e eu disse: "Como está meu amor?" E ele abriu um sorriso celestial, e tudo se dissolveu. Esse é o sinal, o primeiro sinal. Você começa a contar a partir daí agora. Isso aconteceu na manhã de 20 de julho de 1959, quando a mulher em mim, que é a mulher em todos que é chamada nas Escrituras, Jerusalém do Alto, Sião, esta é a grande mãe que traz a liberdade. Você começa a contar a partir daquele dia. Vou lhe dar o próximo evento. Era o 6º dia de dezembro do mesmo ano, 1959. Desta vez, estou de volta à minha casa em Beverly Hills. Uma vibração semelhante a esta começou, mas, estranhamente, não está na base do meu crânio, está no topo do meu crânio. Ela aumenta em intensidade e, quando atinge o ápice da intensidade, sinto minha cabeça explodir. Enquanto explodia, aqui estou eu, sentado em uma sala modestamente mobiliada, e ali, encostado na lateral de uma porta aberta e olhando para uma cena pastoral, está meu filho Davi, de fama bíblica. Ah, Davi! E não há incerteza quanto ao relacionamento entre Davi e eu. É Davi, e eu sou seu pai, e ele sabe que eu sou seu pai, e ele também sabe que ele é meu filho. Estou olhando para ele, bebendo-o. Você nunca viu tanta beleza, bem, você não pode descrever a beleza de Davi. E enquanto estou me banqueteando com meu filho, um rapaz de cerca de 12 ou 13 anos, a coisa toda se dissolve. Vira o calendário, agora para o dia 8 de abril de 1960. Novamente, eu me retiro sem nenhum pensamento em mente de que algo vai acontecer esta noite. Eu não sabia qual seria o próximo sinal. Eu sabia que esses dois tinham acontecido, mas eu não os antecipei porque nunca fui ensinado sobre eles. Eu não os vi nas Escrituras. Eu não previ isso, simplesmente aconteceu. Na manhã do dia 8 de abril, um raio, do nada, me atingiu e me partiu em 2, do topo da minha cabeça até a base da minha espinha, e aqui estou eu, partido. 2 metades do ser chamado Neville, seu corpo inteiro está partido ao longo de toda a espinha, cada coisinha está dividida em 2. Na base da minha espinha há um corpo de líquido dourado, luz viva. Eu o contemplo. Enquanto o contemplava, eu me fundi com ele, e então, como uma serpente de luz espiral, eu realmente subi por todo o meu corpo direto para o meu crânio. Eu subi como uma espiral de relâmpago para dentro do meu crânio. Minha cabeça vibrou como ninguém poderia conceber. Foi simplesmente que tudo tremeu quando entrei naquela cabeça. Cada osso começou a chacoalhar. Esse é o 8 de abril. Então, por 2 anos e 9 meses, nenhuma visão, algumas, mas não as importantes. Então, chegou a manhã de 1º de janeiro de 1963, naquela manhã, de repente minha cabeça ficou luminosa. Não havia circunferência, não havia limite, completamente luminosidade. E flutuando acima de mim a cerca de 20 pés está uma pomba, uma linda pomba bege. Mas ela está flutuando, não está voando.
Não há movimento de asas, nenhum movimento do corpo, apenas flutuando como um pato flutuaria na água. E aqui está ela acima de mim a cerca de 20 pés. Por que fiz isso, não sei, mas automaticamente levantei minha mão esquerda e segurei este dedo indicador. Enquanto fazia isso, a pomba desceu lentamente sobre meu dedo. Eu a trouxe para meu rosto e ela me sufocou com beijos, por todo o meu rosto, meu pescoço e minha cabeça. À minha esquerda estava uma senhora, eu diria, na casa dos 30, eu diria, vestida com o traje árabe, e ela me disse: o pássaro. Ela não o chamou de pomba, o pássaro, eles evitam o homem, porque o homem exala o odor mais ofensivo, mas ele demonstrou seu amor por você, ele penetrou o anel da ofensa para mostrar seu amor por você. E então ele desceu para demonstrar. Aqui está a mulher falando e esse pássaro ainda está me beijando, permanecendo em mim, e então a coisa toda chega ao fim. Agora, vá para casa e calcule. Do 20º dia de julho de 1959 ao 1º dia de janeiro de 1963, e dá 1260 dias. Não importa como você tente, você não consegue dar 1261 ou 1259, 1260 dias. E isso foi escrito nas Escrituras 1000 anos antes de Cristo no livro de Daniel, confirmado e nos contado no capítulo 11 do Apocalipse quando você começa a contagem. Você começa a contagem dos 1260 dias no dia do nascimento da criança. Agora, o que é a criança? A criança é apenas um símbolo do seu nascimento vindo de cima. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em panos e deitada no chão. Um sinal. Você não deu à luz uma criança, isso, um sinal, e as testemunhas vieram para dar testemunho da criança. Agora, a Escritura não afirma que eles eram irmãos. A tradição diz que eles eram irmãos. Você encontrará na enciclopédia bíblica que os 3 reis eram irmãos, eles eram irmãos chamados rei da Índia, rei da Pérsia, rei da Arábia. Casper, Melquion e Belsazar. Eu não digo que todos têm que ter 3 irmãos para tê-los como testemunhas, pois eu sei por minha própria experiência no sul que muitos tiveram isso que não têm irmãos, mas eles tiveram suas testemunhas do evento. Somente no meu caso, fui enviado e, portanto, tive que cumprir o padrão porque 30 anos antes de acontecer, em 1929, fui levado em espírito para a Assembleia Divina. Primeiro, fui levado diante de uma com uma pena na mão e um enorme livro-razão, era uma mulher, um ser angelical. Ela não me fez perguntas. Ela simplesmente olhou para mim. Enquanto olhava para mim, ela virou o livro-razão e com a pena na mão, ela escreveu meu nome ou marcou, ou escreveu algo. Isso foi tudo o que eu pude ver. De lá, fui levado diante do Senhor ressuscitado, amor infinito. Enquanto eu estava em sua presença, ele me fez a pergunta mais simples do mundo. Qual é a maior coisa do mundo? E eu respondi nas palavras de Paulo. Fé, esperança e amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Naquele momento, o amor infinito me abraçou. Nossos corpos se fundiram, e nos tornamos um só corpo, um só espírito. Aquele que está unido ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Naquele momento eu era um com Ele. Então fui levado diante do poder infinito, o mesmo ser, um ser proteico, é Deus, mas Deus Todo-Poderoso. E aqui, Ele me disse: hora de agir, enquanto Ele me enviava ao mundo. Eu não tinha ideia de que levaria 30 anos entre aquele momento em julho de 1929 e julho de 1959. Novamente nos é dito. E aos 30 anos ele começou seu ministério, e você acha que é um homem. Não, aquele levado ao corpo, incorporado ao corpo e enviado, deve cumprir esse padrão. Ele é o homem padrão enviado ao mundo. Ele conta como isso se desenrola nele. Outros então seguem. Não precisa ser o padrão idêntico. A partir desse padrão, você se desdobra. Cada um se desdobra. Eu registrei exatamente como aconteceu comigo. Então, eu te digo, esses são os sinais do fim. Não tem nada a ver com o mundo chegando ao fim. Você e eu entramos neste mundo, o mundo da morte,
e Deus em seu poder infinito, que se tornou nós, desperta dentro de nós, e estes são os sinais da nossa partida deste mundo. Pois Deus era, no princípio, um Pai. Se Deus era um Pai, e Deus se tornou eu com o propósito de realmente se tornar eu, se dando a mim, bem, então, eu devo ser um Pai. Então onde está meu filho? Onde está meu filho, se eu sou Pai? É Davi. É isso que fui enviado para dizer a todo o vasto mundo, que eles foram mal informados quanto ao Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus Pai. Ele não é Deus Filho, ele é Deus Pai, Davi é seu filho. Davi é estabelecido no começo dos tempos e realmente entrelaçado no crânio do homem. Um dia ele explode, e aquele que estava entrelaçado no homem fica diante dele e o chama de Pai em cumprimento da Escritura, o Salmo 89. Encontrei Davi, e ele clamou a mim, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Em cumprimento do segundo Salmo. E eu contarei o decreto do Senhor, este é Davi falando, ele me disse. Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Agora nos é dito no capítulo mais fantástico possivelmente nas Escrituras, e este é o terceiro capítulo do livro de Eclesiastes e o 11º versículo é considerado o mais difícil para qualquer estudioso desvendar. Agora ouça com atenção. E Deus pôs a eternidade na mente do homem, de modo que o homem não pode descobrir o que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele colocou a eternidade na mente do homem. Bem, então, o que é isso que ele colocou na mente do homem? A palavra em hebraico é Olam. Podemos soletrar em inglês. Olam. Você vai a esses cemitérios no mundo hebraico e verá Bet Olam, a casa da eternidade, sem esperança de ressurreição, a casa da eternidade, casa eterna. Alguns a chamam de o mundo. A versão King James traduz a palavra Olam como o mundo. A Revised Standard Version traduz como eternidade. Mas aqui está o significado da palavra. No capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, a palavra aparece 3 vezes, versículo após versículo. E aqui vem o rei Saul, a escolha do homem. Aqui vem Davi, que é a escolha de Deus, e Davi aparece, e o rei fica encantado com a beleza e a coragem desse jovem. Então ele se volta para seu tenente, Abner. Ele disse: Abner, de quem é filho aquele jovem? E Abner responde: Como vive a tua alma, ó rei, não posso dizer. Ele disse: Pergunte de quem é filho o jovem. Ninguém sabe. Agora vem o jovem, Davi, com a cabeça de Golias em suas mãos, e ele fica diante do rei, e ele se vira para o jovem Davi, e ele diz: De quem és filho, jovem? Agora, as palavras jovem e jovem são definidas a partir da palavra hebraica Olam. A palavra Olam significa um jovem, significa um rapaz, significa o jovem. O que Deus colocou na mente do homem? Ele não colocou Davi? Ele não colocou seu filho? Ele te amou tanto, que deu seu filho unigênito. Ele colocou Davi na mente do homem, aquela juventude, e quando sua jornada chega ao fim, e você parte deste mundo de morte eterna, há uma explosão dentro de você somente no final você sabe o que Deus fez. Ele te amou tanto, ele se entregou. Pois Davi é seu filho. Agora, quando Davi, o Filho de Deus, te chama de Pai, então você é Deus. Não há nada neste mundo além de Deus, nada além de Deus. Então, aqui oculto, Deus colocou na mente do homem, mas para que o homem não pudesse descobrir do começo ao fim o que Deus tinha feito. Somente no fim ele saberá o que Deus fez. E, então, o cérebro explode, e diante dele está este jovem celestial, Davi. Agora, quem me diria que um homem nasceu em 1905, neste ano, que sou pai de alguém que as Escrituras descrevem como tendo nascido e vivido 1000 anos antes de Cristo? Agora, isso não é um absurdo? Agora, ouça as palavras nas Escrituras. E Cristo disse aos que o ouviam: O que pensais do Cristo? De quem é filho? E eles responderam: O filho de Davi. E ele disse: Por que então, Davi no Espírito? Ouça com atenção.
No espírito, chame-o, meu senhor. Se Davi assim o chamou, meu senhor, como ele pode ser filho de Davi? Meu senhor é o termo usado por todo filho de seu pai, ele sempre se referiu a seu pai como meu senhor. Ele está lhe dizendo da mesma maneira maravilhosa e misteriosa quem ele é. Ele é Deus Pai, e seu único filho é Davi, e Davi o chamou de pai. Ele o encontrou. Todo aquele que encontra Davi é Deus Pai. Não importa qual pigmento de pele você tem esta noite, eu lhe digo, você encontrará Davi, e ele é um rapaz loiro de olhos azuis. O homem mais negro que eu conheço neste mundo, e eu nasci e fui criado entre negros, esta noite é o pai de Davi e ele mora em Los Angeles, e seu nome é Benny Gold. Ele teve a mesma experiência que eu disse, Benny, seja honesto comigo. Diga-me, como ele se parece? Defina-o para mim. Benny pintou o mais maravilhoso quadro de palavras de seu filho Davi. Então eu estou lhe dizendo, é um mistério. Deus se moveu para o cérebro, para o crânio de cada homem. Agora você pode pegar este meu crânio amanhã, em um futuro não muito distante, esta coisinha vai morrer. Pode ser hoje à noite, ou vir amanhã. O que importa quando vier? Ele vai morrer. Eles vão transformá-lo em pó. Mas agora, tendo tido os últimos sinais, não estou mais restaurado à vida para continuar esta jornada. Eu imediatamente usarei meu corpo de glória, aquele corpo celestial. Aqueles que não tiveram a experiência serão restaurados à vida, apesar do fato de que seu corpo foi reduzido a pó. Eu posso descrever, mas não posso explicar o mistério. Não há morte. Um homem cai aqui. Ele é instantaneamente restaurado em um corpo exatamente como o que era antes, em um mundo exatamente como este, terrestre, para continuar a jornada, até que ele alcance os sinais do fim. E ele amadurece lá como ele faz aqui. Ele envelhece lá como ele faz aqui, e ele morre lá como ele faz aqui, para se encontrar mais uma vez restaurado à vida para continuar a jornada. E ele continua até os sinais do fim. E quando os sinais do fim chegam, eu acabei de descrevê-los para você, estes são os sinais do fim. Não, as estrelas não cairão. É dito a você no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 13 de Marcos, quando lhe perguntaram sobre quais são os sinais da sua vinda. E ele lhes diz: assim como o relâmpago vem do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Agora, você lê isso e pensa, o que é isso? Vai queimar a terra? Não. Isso foi predito no Antigo Testamento, mas não explicado, assim como ele não explica lá. Capítulo 14, versículo 4 de Zacarias. Ele está no Monte das Oliveiras, ele está no Monte das Oliveiras. Ele só aparece duas vezes no Antigo Testamento, no capítulo 14 de Zacarias e no capítulo 15 de Samuel. E ele diz que o Monte das Oliveiras será dividido em dois de leste a oeste, e um lado se moverá para o norte e o outro lado se moverá para o sul, e essa é a vinda do Filho do Homem. Esse é o dia do Senhor, quando você será dividido completamente. Todo o drama acontece em nós. Este é o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras é dividido de cima para baixo, de leste a oeste. Um se move para o norte e o outro se move para o sul. E então o Filho do Homem é levantado como a serpente no deserto, direto para Sião, direto para o céu. Bem, quem teria entendido isso até que acontecesse em alguém? Então, ele disse: cele o livro, feche-o até o tempo do fim. E o tempo para as maravilhas chegarem ao fim será um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sâmios, 1260 dias. Quem imaginaria que esse desdobramento dentro de um homem, e isso é dito há séculos e séculos, que mesmo que tenhamos mudado o calendário, pois temos um mês de 31 dias e um mês de 30 dias e um mês de 28 dias e um mês de 29 dias. Mas, apesar da mudança do calendário, ele chega a 1260 dias. E, no entanto, os antigos não tinham esse calendário. Eles tomavam um ano como 12 vezes 30. Havia 30 dias para um mês. Então, 3 vezes 360 dias, e então metade de um ano, 180 dias chegam a 1260 dias. Mudamos o calendário.
Temos janeiro com 31, e dependendo do chamado ano, a cada 4 anos há um ano bissexto, temos um mês de 28 ou 29 dias. Voltamos para março, dia 31, então temos 30 de abril, 31 de maio, e assim por diante. Mas, apesar da divisão e da mudança do calendário, o meu saiu neste século para 1260 dias. Anote. Anote, depois vá para casa e confira. É o dia 20 de julho de 1959, e terminou no primeiro dia de janeiro de 1963. Se você somar e 1260 dias. Então, ele me enviou ao mundo como o homem padrão para desvendá-lo e contá-lo, e dizer a todos: estes são os sinais do fim de sua jornada. Quando esses sinais aparecem, você chegou ao fim. Até que eles apareçam, você não pode morrer. O mundo vai chamá-lo de morto, mas nada morre. Você é restaurado à vida, e estranhamente, em um mundo terrestre como este, em um corpo que é novo, mas inexplicavelmente novo. Se faltassem olhos, ou braços, ou pés, eles não faltariam, eles seriam restaurados e você seria novo, não renascido, não renascido, apenas novo, com cerca de 20 anos de idade, e você continuaria a jornada em um mundo exatamente como este, casando, envelhecendo e morrendo, assim como você faz aqui, até o fim, quando esses sinais aparecerem. Quando eles aparecem, você está no fim. Então, a aparição dos sinais, não importa quando você cai, você está vestido então em seu corpo celestial. É um corpo, o corpo mais glorioso que alguém poderia conceber. Você não pode nem imaginar. Eu posso te dizer como me senti. Quando me vesti com ele apenas por aquele momento fugaz em 46, antes do evento, me foi dado o privilégio de provar o corpo que eu usaria quando esta pequena vestimenta caísse. É um corpo de luz. É um corpo que tem vida em si mesmo. E, estranhamente, você não precisa perguntar a ninguém como usá-lo. É um conhecimento inato. Eu não andei e eu deslizei. Eu não precisava do sol, da lua ou das estrelas de nenhuma luz natural. Era a luz em si mesma. Iluminava tanto quanto eu queria do mundo que eu queria observar. Você poderia ter aumentado a intensidade. É poder. É simplesmente um corpo que está vivo em si mesmo. Você não é um autômato. Você não é um corpo que é animado de fora, você é um espírito que dá vida. E enquanto eu caminhava, aqueles que estavam esperando por mim, cegos, coxos, murchos. Nesse momento a gravação da palestra chega ao fim. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. O meu muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.